Você já imaginou como um simples prato de comida pode mudar completamente duas vidas? Esta é a história real de um empresário milionário de São Paulo que descobriu que, às vezes, as maiores riquezas vêm disfarçadas de mendigo. Uma história que vai te emocionar do primeiro ao último minuto. Ei, me conta aí nos comentários. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber se essa história de amor está chegando em todo o Brasil. E já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like maroto, porque essa história merece ser espalhada por aí. Agora vem comigo que essa jornada vai mexer com o seu coração. O silêncio do restaurante Dom Francesco era cortado apenas pelo tilintar discreto dos talheres contra a porcelana fina. Carlos Silva ajustou o punho da camisa italiana e observou o movimento da Vila Olímpia através da janela panorâmica. Aos 45 anos, era dono de um dos maiores impérios da construção civil de São Paulo, mas sua vida havia se tornado uma sequência mecânica de reuniões, contratos milionários e jantares solitários. O garçom se aproximou com reverência. Mais alguma coisa, senhor Silva? Não, obrigado. Carlos mal tocara no salmão grelhado. Nos últimos 8 anos, desde o acidente, a comida havia perdido o sabor. Tudo havia perdido o sabor. Foi então que ela apareceu. Uma jovem de 22 anos, cabelos castanhos desalinhados, segurando um bebê no colo. Suas roupas estavam limpas, mas claramente usadas. Ela hesitou na entrada, os olhos percorrendo o ambiente luxuoso, como se procurasse coragem. Com licença, senhor. A voz dela tremeu ligeiramente. O senhor poderia me dar o que sobrou da sua comida? O restaurante inteiro parou. Conversas cessaram. Talheres ficaram suspensos no ar. O maître começou a se aproximar, mas Carlos levantou a mão, impedindo-o. Os olhos de Carlos encontraram os da jovem. Havia dignidade naquele olhar, apesar do desespero. E o bebê fez um som que perfurou 8 anos de dormência emocional. Um gemido baixo de fome que ecoou na memória de Carlos como um fantasma do passado. João? O nome escapou em um sussurro. Como? A jovem franziu as sobrancelhas. Carlos piscou, voltando ao presente. Não, desculpe. Como se chama? Amanda. E este é Gabriel. Sem dizer uma palavra, Carlos empurrou o prato para ela. Amanda olhou ao redor, percebendo todos os olhares fixos nela, e então se ajoelhou no chão de mármore do restaurante. Com cuidado reverente, ela começou a alimentar Gabriel com pequenos pedaços do salmão. O bebê sorriu. Foi um sorriso simples, inocente, mas que atravessou Carlos como uma lâmina. Há 8 anos ele não sentia seu coração bater com tanta força. Onde vocês moram? A pergunta saiu antes que pudesse se controlar. Amanda hesitou, limpando delicadamente a boca de Gabriel. A gente se vira. O maître finalmente se aproximou. Senhor Silva, talvez seja melhor... Roberto, Carlos o interrompeu, os olhos ainda fixos em Amanda. Prepare uma marmita com o melhor que temos na cozinha. Para a viagem. Não precisa, senhor. Amanda se levantou rapidamente. Já foi muito generoso. Espere. Carlos ficou de pé, tirando a carteira. Retirou 5 notas de R$100 e estendeu para ela. Para o Gabriel. Amanda olhou para o dinheiro como se fosse uma cobra. Eu não posso aceitar isso. Por quê? Porque... Ela engoliu em seco. Porque eu não fiz nada para merecer. A resposta atingiu Carlos como um soco. Quando foi a última vez que alguém havia recusado seu dinheiro? Quando foi a última vez que encontrara alguém que se preocupava em merecer? Gabriel merece. Ele insistiu, estendendo o dinheiro novamente. Desta vez, Amanda pegou. Suas mãos tremiam. Obrigada. Ela sussurrou. Muito obrigada. Enquanto ela se dirigia à saída com Gabriel, Carlos sentiu algo que não experimentava há anos. Curiosidade sobre outra pessoa. Deixou o dinheiro na mesa e a seguiu. Lá fora, na agitação da Vila Olímpia, ele a viu caminhando pela rua Funchal. Havia algo em seus movimentos, na forma como protegia Gabriel, que despertou em Carlos um instinto que pensava estar morto. Ele começou a segui-la. Amanda parou em frente a um Corsa branco antigo, estacionado em um pequeno beco entre 2 prédios comerciais. Carlos observou de longe, enquanto ela abria a porta traseira e entrava no carro com o bebê. Ela morava ali, em um carro.
Carlos sentiu o peito apertar. Aproximou-se devagar e bateu levemente no vidro. Amanda sobressaltou-se, mas relaxou ao vê-lo. Senhor Silva, o que faz aqui? Posso conversar com vocês? Será que Carlos está prestes a tomar a decisão que mudará para sempre, não apenas a vida dele, mas também o destino de Amanda e Gabriel? O que o levou a seguir uma estranha pelas ruas de São Paulo? O interior do Corsa era limpo, mas Carlos podia ver os sinais: um cobertor dobrado no banco da frente que servia de cama, algumas fraldas empilhadas no console, uma garrafa d'água pela metade. Gabriel brincava com um ursinho de pelúcia desgastado, alheio à conversa dos adultos. Há quanto tempo vocês vivem aqui? Carlos perguntou, tentando manter a voz neutra. 2 meses e meio. Amanda ajeitou Gabriel no colo. Desde que ele nasceu. E antes? Amanda hesitou. Carlos percebia que cada palavra custava um esforço. Eu morava com meus tios no interior. Quando engravidei, ela parou, engolindo as lágrimas. Eles me expulsaram. Disseram que eu havia desonrado a família. E o pai de Gabriel? Desapareceu quando soube. O amargor na voz dela era palpável. Deixou bem claro que não queria responsabilidades. Carlos observou Gabriel, que agora segurava seu dedo com força surpreendente para um bebê de 6 meses. Como vocês sobrevivem? Eu peço. Algumas pessoas dão dinheiro, outras dão comida. Gabriel ainda mama, então... Ela corou. Desculpe, é muita informação. Não se desculpe. Carlos sentiu uma dor no peito, que não sabia nomear. Você tem quantos anos? 22. A idade que Fernanda tinha quando se conheceram. A idade que ela teria para sempre na memória dele. Gabriel começou a choramingar, e Amanda imediatamente se pôs em ação, verificando a fralda, oferecendo carinho. Era impossível não notar a devoção no cuidado dela, o amor incondicional apesar das circunstâncias. Você já pensou em procurar ajuda? Assistência social, igrejas? Já tentei. Amanda balançou a cabeça. As listas de espera são enormes. E eu não tenho documentos fixos. Endereço... É complicado. Carlos ficou em silêncio por um momento. Gabriel havia parado de chorar e agora o observava com olhos grandes e curiosos. Aqueles olhos... Ele tem algum problema de saúde? Não, graças a Deus. Mas às vezes eu fico com medo. Se acontecer alguma coisa, se ele ficar doente... Como se Gabriel tivesse ouvido, ele começou a chorar de novo. Mas desta vez era diferente. Um choro fraco, quase um gemido. Amanda tocou a testa dele e empalideceu. Ele está quente. Muito quente. Quanto quente? Febre. Ele está com febre. O pânico na voz dela era evidente. Meu Deus, ele nunca teve febre antes. O que eu faço? O que eu faço? Sem hesitar, Carlos abriu a porta do carro. Vamos para o hospital. Eu não tenho dinheiro para... Eu tenho. Vamos. Amanda olhou para ele por um momento, dividida entre o desespero e a desconfiança. Gabriel chorou mais alto, decidindo por ela. Está bem. Carlos ajudou-a a sair do carro com Gabriel e a guiou até seu BMW preto estacionado na rua. Durante o trajeto até o Hospital Albert Einstein, ele fez algumas ligações, usando sua influência para garantir atendimento imediato. Dr. Mendonça? Carlos Silva. Estou chegando ao Einstein com uma emergência pediátrica. Um bebê de 6 meses com febre alta. Sim, pode preparar tudo? Obrigado. Amanda o observava com uma mistura de gratidão e admiração. Por que está fazendo isso? Carlos dirigia concentrado, mas sua mente estava em outro lugar. Lembrava-se de uma noite similar, 8 anos atrás, correndo para outro hospital com João nos braços. A diferença era que desta vez talvez não fosse tarde demais. Porque é o certo a fazer. No hospital, a equipe médica assumiu o controle rapidamente. Gabriel foi examinado, medicado, e o diagnóstico veio em 1 hora. Infecção no ouvido, tratável com antibióticos, mas que poderia ter evoluído para algo grave sem tratamento. Vocês trouxeram ele na hora certa, Dr. Mendonça explicou. Mais alguns dias e a infecção poderia ter se espalhado. Amanda desabou em lágrimas de alívio. Carlos, sem pensar, a abraçou. Ela não resistiu, permitindo-se um momento de fraqueza nos braços de um estranho que se tornara seu anjo da guarda em questão de horas.
Ele vai ficar bem? Ela perguntou através das lágrimas. Vai ficar ótimo. Dr. Mendonça sorriu. Mas vou querer internação por 2 dias só para garantir. Amanda se afastou de Carlos, subitamente consciente da situação. Internação? Quanto isso vai custar? Não se preocupe com isso agora, Carlos disse firmemente. Mas eu não posso... Amanda. Ele segurou os ombros dela suavemente. Deixe-me ajudar. Só desta vez. Ela o observou por um longo momento. Havia algo nos olhos dele. Uma dor antiga que reconhecia a sua própria. Por quê? Ela sussurrou. Por que se importa? Carlos olhou para Gabriel agora dormindo pacificamente no berço hospitalar, os antibióticos já fazendo efeito. Como explicar que aquele bebê havia desperto algo dentro dele que estava morto há 8 anos? Como contar sobre João sem abrir feridas que nunca cicatrizaram? Porque vocês me lembraram de quem eu costumava ser. Mas enquanto Gabriel se recupera, nem Carlos nem Amanda imaginam que uma foto tirada por um visitante do hospital está prestes a viralizar nas redes sociais e transformar suas vidas em um verdadeiro furacão midiático. O que acontecerá quando São Paulo inteira descobrir sobre eles? A foto foi tirada por acaso. Um enfermeiro, emocionado com a cena de Carlos segurando Gabriel enquanto Amanda dormia na poltrona ao lado, postou no Instagram com a legenda: Amor em sua forma mais pura, empresário milionário cuidando de bebê no Einstein, fé na humanidade restaurada, Ibumar amor real, reimono solidariedade, e no São Paulo. Em 6 horas, a imagem havia sido compartilhada 17.000 vezes. Carlos acordou com 53 chamadas perdidas. Eram 6 da manhã, e ele havia passado a noite no hospital, recusando-se a deixar Amanda e Gabriel sozinhos. Senhor Silva, Roberto, seu assistente, parecia em pânico do outro lado da linha. O senhor viu as redes sociais? Que redes sociais? A foto. Senhor, a foto está em todo lugar. Instagram, Facebook, Twitter. Os portais de notícias já estão ligando. A Record, o SBT, a Globo. Carlos sentiu o estômago revirar. Que foto? Enquanto Roberto explicava, Carlos acessou seu celular. A imagem o deixou sem ar. Ele aparecia segurando Gabriel com uma ternura que não se via desde João. Amanda dormia ao lado, parecendo uma família. Os comentários eram uma mistura de elogios e ataques cruéis. Que lindo, verdadeiro cristão. Interesseira, quer dar o golpe do baú. Empresário do bem, exemplo para o Brasil. Ela tem idade para ser filha dele. Nojento. Carlos. Amanda havia acordado e o observava. Está tudo bem? Ele guardou o celular rapidamente. Sim, tudo ótimo. Como Gabriel passou a noite? Bem melhor. A febre passou. Ela sorriu, mas Carlos percebeu que algo havia mudado. Havia uma tensão no ar. Dr. Mendonça chegou para a visita matinal, mas foi interceptado por uma enfermeira. Doutor, tem imprensa na recepção. Querem falar sobre o paciente do quarto 316. O sangue de Carlos gelou. Imprensa? Sobre a foto que viralizou. A enfermeira explicou. O hospital está tentando controlá-los, mas... Amanda franziu a testa. Que foto? Carlos não teve escolha. Mostrou-lhe o celular. Amanda empalideceu ao ver a imagem e ler os comentários. Meu Deus, ela sussurrou. Eles acham que nós... Amanda, escute. Não. Ela se levantou abruptamente. Isso não pode estar acontecendo. Eu só pedi comida. Eu só queria ajudar meu filho. Gabriel, percebendo a agitação da mãe, começou a chorar. Amanda o pegou no colo, caminhando nervosamente pelo quarto. Eles acham que eu sou uma interesseira, uma aproveitadora. Lágrimas escorriam por seu rosto. E se isso chegar até meus tios? E se... Amanda, por favor, se acalme. Não. Ela se virou para ele, os olhos brilhando de raiva e medo. Você não entende. Eu não posso virar notícia. Não posso ter minha vida exposta assim. Gabriel não merece isso. Carlos tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu vou embora. Vamos embora de São Paulo hoje mesmo. Para onde? Não sei. Qualquer lugar. Longe daqui. Amanda, seja razoável. Gabriel mal saiu do hospital. Vocês não têm dinheiro, não têm para onde ir.
Prefiro morrer de fome no interior do que ter meu filho crescendo, achando que a mãe dele é uma... Ela não conseguiu terminar a frase, soluçando violentamente. Gabriel chorava junto, criando uma sinfonia de desespero que partiu o coração de Carlos. Naquele momento, Roberto bateu na porta. Senhor Silva, desculpe incomodar, mas tem alguém da TV Globo aqui. Querem uma entrevista? Mande todos embora. Carlos disse firmemente. Senhor, eles disseram que com ou sem sua cooperação vão fazer a matéria. Talvez seja melhor. Eu disse para mandar embora. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos soluços de Amanda e Gabriel. Carlos observou-a tentando acalmar o filho, sussurrando palavras de carinho mesmo em meio ao próprio desespero. Havia algo magnífico na força dela. Mesmo destruída, ainda colocava Gabriel em primeiro lugar. Mesmo com medo, ainda irradiava um amor incondicional que Carlos não via há anos. Amanda, ele disse suavemente, olhe para mim. Ela levantou os olhos vermelhos de lágrimas. Eu vou resolver isso. Prometo. Como? Carlos não sabia. Mas pela primeira vez em 8 anos, sentia-se responsável por alguém além de si mesmo. E dessa vez, não deixaria que o pior acontecesse. Confie em mim. Amanda o observou por um longo momento. Gabriel havia parado de chorar e agora olhava entre os dois, como se entendesse a gravidade do momento. Por que isso é importante para você? Ela perguntou. Por que se importa com o que acontece conosco? A pergunta ecoou no silêncio do quarto. Carlos sabia que chegara o momento da verdade. Momento de falar sobre João e Fernanda. Momento de explicar por que um empresário milionário havia se apaixonado por uma jovem mãe e seu bebê em questão de dias. Mas antes que pudesse responder, Gabriel estendeu os bracinhos para ele, como se estivesse pedindo colo. Carlos o pegou instintivamente e o bebê se aconchegou em seu peito com confiança absoluta. Amanda observou a cena e sua expressão se suavizou ligeiramente. Ele gosta de você, ela disse suavemente. Eu também gosto dele. Carlos respondeu sua voz embargada. Gosto muito dos dois. Mas enquanto Carlos promete resolver a situação, a pressão midiática só aumenta. Como ele conseguirá limpar a reputação de Amanda? E mais importante, ele estará disposto a expor sua própria dor para proteger a mulher e o bebê que, sem saber como, se tornaram a razão pela qual ele voltou a sentir-se vivo? 3 dias depois, Carlos estava nos estúdios da Rede Globo. O programa Encontro com Fátima Bernardes havia sido a melhor opção. Um ambiente mais acolhedor do que um telejornal, mas com alcance nacional suficiente para esclarecer a situação. Amanda havia se recusado a participar. Estava escondida em um hotel que Carlos pagara, longe dos olhares curiosos, cuidando de Gabriel que se recuperava completamente da infecção. Está nervoso? Fátima perguntou durante o aquecimento. Carlos ajustou a gravata. Em 45 anos nunca havia falado publicamente sobre João e Fernanda. Nem mesmo no velório conseguira pronunciar um discurso. Um pouco. Vamos começar devagar. Conte sobre sua empresa, sua vida antes desse encontro. As câmeras se posicionaram. A luz vermelha se acendeu. Era ao vivo para todo o Brasil. Carlos Silva, muito obrigada por aceitar nosso convite. Fátima começou com seu sorriso acolhedor. Primeiro, como o senhor está lidando com toda essa repercussão? Fátima, eu aceitei vir aqui porque sinto que devo uma explicação. Não para mim, mas para Amanda e Gabriel. O bebê que aparece na foto. Isso, eles não merecem os ataques que estão sofrendo. Carlos respirou fundo. A verdade é que Amanda salvou minha vida, não o contrário. Fátima franziu as sobrancelhas. Como assim? Carlos olhou diretamente para a câmera. Sabia que Amanda estava assistindo. Há 8 anos eu perdi minha esposa e meu filho em um acidente na Marginal Pinheiros. O silêncio no estúdio foi absoluto. Fátima, experiente em entrevistas emocionais, sentiu o peso do momento. Fernanda tinha 26 anos. João tinha 4. A voz de Carlos começou a falhar. Um caminhão perdeu o freio. Bateu no carro deles de frente. Morreram na hora. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ele continuou. Desde então, eu apenas existia. Trabalhava, comia, dormia. Tomava remédio para conseguir dormir.
Construí um império, fechei contratos milionários, mas por dentro eu estava morto. E o que mudou? Amanda entrou naquele restaurante com Gabriel no colo, e quando ela pediu as sobras da minha comida, quando Gabriel sorriu, Carlos parou, tentando se recompor. Foi a primeira vez em 8 anos que senti meu coração bater de novo. O senhor se apaixonou por ela? A pergunta pegou Carlos desprevenido. Ele hesitou, pensando em Amanda assistindo. Eu me apaixonei pela humanidade dela, pela forma como ela cuida do Gabriel apesar de não ter nada, pelo amor incondicional que ela demonstra. Ela me ensinou que ainda há bondade no mundo. E qual é a natureza do relacionamento de vocês? Somos amigos. Eu ajudo como posso, e eles me ajudam a lembrar do que é importante na vida. Carlos limpou os olhos. Gabriel me lembra do João. Não é que ele substitua meu filho, mas ele me faz sentir pai de novo. Há rumores de que o senhor comprou um apartamento para eles. Comprei um quarto de hotel por enquanto. Gabriel estava doente, precisava de um lugar seguro para se recuperar. E os planos para o futuro? Carlos sorriu pela primeira vez na entrevista. Espero que Amanda me permita fazer parte da vida deles, como um pai para Gabriel, como um protetor para ela. Não peço mais que isso. A entrevista continuou por mais 20 minutos. Carlos falou sobre sua empresa, sobre como pretendia usar sua influência para ajudar outras famílias em situação similar, sobre a importância de não julgar pessoas pela aparência. Quando terminou, ele sabia que havia mudado algo, não apenas na opinião pública, mas em si mesmo. Pela primeira vez havia falado sobre João e Fernanda sem se despedaçar completamente. No hotel, Amanda assistiu a tudo com Gabriel no colo. Quando Carlos disse que queria ser como um pai para Gabriel, o bebê balbuciou algo que soou como papai. Amanda chorou, não de tristeza, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Seu celular tocou. Carlos. Viu a entrevista? Vi, ela sussurrou. E, obrigada. Por tudo que disse. Por me defender. Amanda. Carlos hesitou. O que eu disse sobre querer fazer parte da vida de vocês, eu falei sério. Silêncio do outro lado da linha. Eu não sei como ser namorada de alguém como você, ela finalmente disse. Não sei como viver nesse mundo de gente rica e famosa. Eu não sei como ser feliz de novo, Carlos admitiu. Mas talvez possamos aprender juntos. Gabriel começou a balbuciar de novo, e desta vez soou claramente como papai. Você ouviu? Amanda perguntou emocionada. Ouvi. Carlos sorriu do outro lado da linha. Ele está me chamando de papai? Acho que sim. Posso ir ver vocês? Amanda olhou para Gabriel, que sorria e repetia papai, como se fosse a palavra mais natural do mundo. Sim, pode vir. Mas nem todos ficaram satisfeitos com a entrevista de Carlos. Enquanto a opinião pública começava a mudar a favor do casal, uma carta inesperada estava a caminho. Uma carta que revelaria segredos do passado de Amanda e mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre sua história. 2 semanas após a entrevista, a vida de Carlos, Amanda e Gabriel havia encontrado um ritmo. O empresário havia comprado um apartamento no Morumbi, não muito luxuoso, mas seguro e confortável. Amanda insistira em assinar um contrato de aluguel, mesmo que simbólico. Gabriel havia se tornado o centro do universo de Carlos. Chegava cedo para o café da manhã, almoçava com eles quando possível e sempre passava as noites no apartamento. O bebê respondia ao nome papai, como se Carlos sempre tivesse feito parte de sua vida. Ele falou uma palavra nova hoje, Amanda disse durante o jantar. Qual? Casa. Ele apontou para a sala e disse casa. Carlos sorriu, observando Gabriel brincando no cadeirão. É a primeira casa de verdade dele. Nossa! Amanda se corrigiu suavemente. Nossa! Ela corou. Desculpe, foi sem querer. Não se desculpe. Carlos segurou a mão dela sobre a mesa. Gosto de ouvir isso. Nos últimos dias, pequenos gestos de carinho haviam se tornado naturais entre eles. Uma mão no ombro, um abraço de boa noite, dedos que se tocavam ao alcançar a mesma coisa. Nada forçado, tudo orgânico. Gabriel, como se percebesse a tensão romântica no ar, escolheu aquele momento para derrubar o pratinho no chão, rindo alto. Gabriel! Amanda fingiu repreendê-lo, mas também estava rindo. Deixa eu limpar.
Carlos se levantou, mas a campainha interrompeu o movimento. Não estamos esperando ninguém. Amanda franziu a testa. Carlos foi até o interfone. Alô? Correspondência para Amanda dos Santos. No elevador subiu um carteiro com uma carta. O envelope era simples, com letra trêmula, e o remetente fez Amanda empalidecer. José Silva, São Carlos, SP. É do meu tio, ela sussurrou. Carlos observou-a abrir a carta com mãos trêmulas. Conforme lia, o rosto dela passava por múltiplas expressões. Surpresa, raiva, tristeza, incredulidade. Amanda, o que diz? Ela não respondeu imediatamente. Terminou de ler, dobrou a carta e a segurou contra o peito, respirando profundamente. Ele está morrendo. Ela finalmente disse. Câncer no pâncreas, tem poucos meses. Sinto muito. E ele quer me ver, quer se desculpar. Amanda olhou para Carlos. Mas não é só isso. O que mais? Amanda desdobrou a carta e leu em voz alta. Amanda, há verdades que escondi de você a vida toda. Verdades sobre seus pais, sobre mim e Maria, sobre dinheiro que era seu por direito. Preciso contar tudo antes de morrer. Preciso pedir perdão não apenas por ter expulsado você, mas por mentiras que duraram anos. Por favor, venha. Traga seu filho. É importante que Gabriel conheça a verdade sobre a família dele também. Carlos ficou em silêncio, processando a informação. Que verdades? Amanda sussurrou, mais para si mesma. Que dinheiro? Gabriel, percebendo a tensão, começou a choramingar. Amanda o pegou no colo automaticamente, mas sua mente estava claramente em outro lugar. Você quer ir? Carlos perguntou. Não sei. Por anos eu sonhei com um pedido de desculpas deles, mas agora tenho medo do que vou descobrir. Posso ir com vocês? Amanda o olhou surpresa. Você faria isso? Amanda, há 2 semanas você disse que não sabia como ser namorada de alguém como eu, mas a verdade é que eu também não sei como fazer isso funcionar. Não sei como amar de novo sem sentir que estou traindo Fernanda e João. Carlos segurou o rosto dela com carinho. Mas sei que quero tentar. E se há coisas do seu passado que precisam ser resolvidas, quero estar ao seu lado. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Amanda. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, especialmente se for difícil e doloroso. Carlos sorriu. Família é isso, não é? Estar junto nos momentos ruins? Família? Amanda repetiu a palavra como se fosse a primeira vez que a ouvia. Não somos? Carlos perguntou, olhando entre ela e Gabriel. Gabriel escolheu aquele momento para dizer claramente, papai. E então, pela primeira vez, ele olhou para Amanda e disse, mamãe. E finalmente, olhando entre os dois, balbuciou algo que soou como, família. Amanda riu através das lágrimas. Acho que ele respondeu por nós. Carlos a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, Gabriel aplaudia como se aprovasse a cena. Então vamos para São Carlos? Carlos perguntou. Vamos. Amanda assentiu. Mas eu dirijo. Você tem carteira? Tenho sim, senhor empresário. Ela sorriu. Nem tudo sobre mim são tragédias. Carlos riu, e naquele momento percebeu que havia encontrado algo que pensava estar perdido para sempre, a capacidade de imaginar um futuro feliz. Mas a viagem para São Carlos reserva surpresas que nenhum deles poderia imaginar. Que segredos José escondeu por tanto tempo? E como essas revelações afetarão não apenas o passado de Amanda, mas o futuro da família que ela, Carlos e Gabriel estavam construindo. A casa em São Carlos era exatamente como Amanda lembrava. Simples, com um pequeno jardim na frente e uma goiabeira no quintal. Mas agora havia algo diferente no ar. O cheiro pesado da doença e do tempo perdido. Maria abriu a porta antes mesmo que batessem. Aos 70 anos, parecia ter envelhecido uma década nos poucos meses desde que Amanda partira. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver Gabriel. Meu Deus, ele é igualzinho a você quando era bebê. Ela sussurrou. Oi, tia Maria. Amanda hesitou, sem saber como reagir. Oi, minha filha. Maria a abraçou forte. Desculpa. Desculpa por tudo. Carlos observou a cena carregando Gabriel, que olhava tudo com curiosidade.
A casa era humilde, mas limpa, decorada com fotos antigas e móveis que claramente duravam décadas. José está no quarto, Maria disse, limpando os olhos. Ele mal tem saído da cama. Mas quando soube que vocês vinham, ela não terminou a frase. Levou-os pelo corredor estreito até um quarto pequeno, onde José estava sentado na cama, visivelmente abatido pela doença, mas com olhos alertas. Amanda, ele disse, a voz mais fraca que ela lembrava. Você veio. Vim. Ela permaneceu na porta. Gabriel agora em seus braços. E este deve ser Gabriel. José sorriu, e pela primeira vez, Amanda viu lágrimas nos olhos do homem que sempre fora tão duro. Posso segurá-lo? Amanda hesitou, mas Carlos tocou seu ombro suavemente. Ela se aproximou da cama e deixou que José pegasse Gabriel. Oi, meu bisneto. José sussurrou, e Gabriel surpreendentemente não chorou. Você é lindo, sabia? Bisneto. Amanda franziu a testa. José olhou para Carlos. Você deve ser o empresário, Carlos Silva. Sim, senhor. Obrigado por cuidar da minha menina e do pequeno Gabriel. Não precisa agradecer. José devolveu Gabriel para Amanda e indicou as cadeiras no quarto. Sentem. É hora da verdade. Quando todos se acomodaram, José respirou fundo. Amanda, eu não sou seu tio. Eu sou seu avô. O silêncio no quarto foi absoluto. Amanda sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Como assim? Avô, sua mãe Lucia era nossa filha, minha e da Maria. José olhou para a esposa que assentiu encorajadoramente. Quando ela tinha 17 anos, engravidou de você. Igual eu, Amanda sussurrou. Igual você. E nós fizemos a mesma coisa que fizemos com você. Expulsamos ela de casa. Carlos segurou a mão de Amanda, sentindo-a tremer. Lucia saiu de São Carlos e foi para São Paulo. Lá ela conheceu um rapaz, se casou. Ele adotou você como filha. Vocês viveram bem por alguns anos. Eu lembro de um homem, Amanda disse devagar. Ele me levava na pracinha, me chamava de princesa. Esse era seu padrasto, Roberto, um homem bom. José limpou os olhos. Mas quando você tinha 7 anos, eles morreram em um acidente de carro. Amanda começou a chorar. As memórias foram voltando. O enterro, pessoas estranhas falando sobre o que fazer com ela, a sensação de abandono. Você foi colocada em um orfanato temporariamente. Foi quando nos procuraram. José continuou. Disseram que havia uma criança, filha de Lucia Silva. Nós não sabíamos que Lucia tinha tido um bebê. Vocês foram me buscar. Fomos. Mas mentimos para você. Dissemos que éramos seus tios, irmãos da sua mãe. A verdade é que éramos seus avós, pais dela. Por que mentiram? Maria, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. Porque tínhamos vergonha. Vergonha de ter expulsado nossa própria filha. Vergonha de que você soubesse que seus avós foram capazes de abandonar a própria família. Gabriel, como se sentisse a tristeza no ar, começou a choramingar. Amanda o ninava automaticamente, mas suas lágrimas não paravam. Tem mais, José disse. Seus pais deixaram dinheiro para você. Um seguro de vida, uma conta poupança, 200 mil reais na época. Carlos sentiu o sangue gelar. Onde está esse dinheiro? Durante todos esses anos aplicamos na poupança. José não conseguia olhar para Amanda. Íamos devolver quando você fizesse 18 anos, mas aí você engravidou. Nós perdemos a cabeça de novo. Vocês roubaram meu dinheiro, Amanda disse, a voz estranhamente calma. Sim, José admitiu. Roubamos. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo choro baixo de Gabriel. Carlos observou Amanda, esperando uma explosão de raiva, gritos, acusações. Mas ela permaneceu calma, apenas ninando o filho. Quanto tem agora? Ela perguntou finalmente. 340 mil. Maria respondeu. Está tudo separado. Papéis, extratos, tudo. Vocês vão devolver? Já está no seu nome, José disse. Transferimos ontem. Amanda assentiu lentamente. Obrigada. Amanda. José tentou se sentar melhor na cama. Eu sei que não posso pedir perdão por tudo que fizemos. Expulsar você, mentir sobre sua família, roubar seu dinheiro? Não. Amanda o interrompeu.
Vocês não podem pedir perdão. Carlos sentiu o coração afundar. José fechou os olhos resignado. Mas eu posso dar. Amanda continuou. Eu perdoo vocês. José abriu os olhos incrédulo. Como? Amanda olhou para Gabriel, depois para Carlos, depois para os avós. Porque eu aprendi que família não é perfeita. Família são pessoas que se amam mesmo errando. E eu amo vocês. Apesar de tudo, eu amo vocês. Maria desabou em lágrimas. José tentou sair da cama, mas estava fraco demais. Amanda se levantou e o abraçou, com Gabriel no meio do abraço. Vovô José, Gabriel disse claramente, tocando o rosto do homem. José riu através das lágrimas. Ele falou vovô, primeira palavra nova em 2 semanas. Carlos sorriu, também emocionado. Gabriel então olhou para Maria e disse, vovó, meu netinho. Maria se aproximou, formando um abraço de 4 pessoas. Carlos observou a cena, sentindo algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de estar presenciando o nascimento de uma família verdadeira. Mas a reconciliação familiar é apenas o começo de uma nova fase na vida de Amanda e Carlos. Com o passado finalmente esclarecido e um futuro financeiramente estável garantido, será que eles estão prontos para dar o próximo passo em seu relacionamento? E como Gabriel reagirá às mudanças que estão por vir? 6 meses depois, a vida havia encontrado um novo equilíbrio. José falecera em paz, 2 semanas após a reconciliação, mas com a certeza de que Amanda e Gabriel estariam bem. Maria havia se mudado para São Paulo para um apartamento próximo ao de Amanda, onde podia ajudar a cuidar do neto e bisbisneto. Gabriel agora, com 1 ano e 3 meses, caminhava pela casa chamando papai para Carlos, mamãe para Amanda e vovó para Maria, como se essa sempre tivesse sido sua realidade. Ele está ficando parecido com você, Carlos disse uma manhã, observando Gabriel brincar no chão da sala. Você acha? Amanda sorriu, organizando os livros da faculdade na mesa. Com o dinheiro da herança, ela havia decidido voltar a estudar. Pedagogia na PUC-SP, um sonho antigo que agora parecia possível. Carlos insistira em pagar a mensalidade, mas ela preferiu usar recursos próprios. Quero conseguir por mérito próprio, ela explicara. Quero que Gabriel se orgulhe de uma mãe que conquistou as coisas sozinha. Tecnicamente, você não está sozinha. Carlos havia respondido. Tem a vovó Maria, tem a mim. Tem, ela sorrira. Mas você entende o que quero dizer. E ele entendia. Nos últimos meses, Carlos aprendera a admirar não apenas a beleza e bondade de Amanda, mas sua força e determinação. Ela estudava de madrugada, após colocar Gabriel para dormir. Fazia trabalhos da faculdade durante o soninho da tarde do filho. Conciliava maternidade e estudos com uma dedicação que o impressionava. Papai, Gabriel interrompeu seus pensamentos, levantando os bracinhos. Carlos o pegou no colo e o menino imediatamente começou a mexer em sua gravata. Trabalhar? Gabriel perguntou. Sua linguagem estava se desenvolvendo rapidamente. Não hoje, campeão. Hoje é sábado. Dia de ficar com você e a mamãe. Parque. Gabriel olhou esperançoso. Quer ir ao parque? Sim, vovó também. Vamos chamar a vovó então. Enquanto Amanda se preparava e Maria chegava, Carlos observou Gabriel brincando com seus carrinhos. O menino havia se tornado o centro de seu universo de uma forma que ele não experimentava desde João. Mas era diferente. Com João havia a responsabilidade natural da paternidade biológica. Com Gabriel, havia uma escolha consciente de amar, de ser pai por opção, não por obrigação. Carlos? Amanda apareceu na sala, vestindo um vestido simples, mas que a deixava radiante. Pronto? Sempre. Ele se levantou ainda com Gabriel no colo. No Parque Ibirapuera, Gabriel correu entre as árvores enquanto os adultos conversavam no banco. Maria brincava com o neto, deixando Amanda e Carlos em relativo silêncio. Em que está pensando? Amanda perguntou, notando o olhar distante dele. Em como a vida pode mudar rápido. Carlos segurou a mão dela. Há 1 ano eu jantava sozinho todos os dias. Agora não consigo imaginar um dia sem vocês. Também não consigo. Amanda encostou a cabeça no ombro dele. Às vezes tenho medo de que seja bom demais para ser verdade. Por que teria medo? Porque eu nunca tive nada bom que durasse muito tempo.
Ela sussurrou. Meus pais morreram. Meus avós me expulsaram. O pai de Gabriel desapareceu. E se você também... Amanda. Carlos a fez olhar para ele. Olhe para mim. Ela levantou os olhos. Eu passei 8 anos morto por dentro. Você e Gabriel me trouxeram de volta à vida. Por que eu abriria mão disso? Não sei. Talvez porque eu seja nova demais ou pobre demais ou... Pare! Carlos a beijou suavemente. Você é perfeita. Gabriel é perfeito. Esta vida que construímos é perfeita. Papai! Mamãe! Gabriel veio correndo em direção a eles com Maria logo atrás. Olha! Ele segurava uma pequena flor amarela que havia arrancado do gramado. Para a mamãe! Ele estendeu a flor para Amanda. Obrigada, meu amor. Ela se ajoelhou para ficar na altura dele. É linda. Gabriel esperto. Ele sorriu orgulhoso. Muito esperto. Carlos concordou, bagunçando o cabelo do menino. Naquele momento, uma família com crianças pequenas passou por eles. As crianças correram em direção ao playground, e Gabriel olhou com interesse. Brincar? Ele perguntou. Pode ir, Amanda disse. Vovó vai com você. Enquanto Maria levava Gabriel para brincar, Amanda e Carlos ficaram sozinhos no banco. Sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Carlos disse. Qual? Eu pensava que amar de novo seria uma traição à memória de Fernanda e João. Mas não é. É como se eles tivessem me preparado para isso. Como se todo o amor que senti por eles tivesse me ensinado como amar você e Gabriel. Amanda sentiu lágrimas nos olhos. Você acha que eles aprovariam? Tenho certeza. Fernanda sempre disse que queria que eu fosse feliz. E João? Carlos sorriu. João adoraria Gabriel. Eles teriam a mesma idade hoje. 4 anos? 4 anos. Carlos confirmou. Às vezes imagino os dois brincando juntos, sendo irmãos. Irmãos? Amanda repetiu a palavra. Você pensaria em ter mais filhos? A pergunta pegou Carlos desprevenido. Eles nunca haviam falado sobre isso. Com você? Ele perguntou. Comigo. Carlos olhou para Gabriel brincando no playground, rindo alto enquanto descia o escorregador. Sim, ele disse finalmente. Sim, eu pensaria. Amanda sorriu, mas havia algo mais em seus olhos. Uma ansiedade que Carlos não conseguiu interpretar. Amanda, há algo que você não está me contando? Ela respirou fundo, olhando para as próprias mãos. Na verdade... O que Amanda está escondendo? Será que há surpresas no futuro que nem Carlos nem Gabriel imaginam? E como essa revelação vai afetar os planos que Carlos secretamente vem fazendo para o futuro da família? Estou grávida. As palavras saíram em um sussurro, mas ressoaram no silêncio do parque como um trovão. Carlos ficou imóvel, processando a informação. Grávida? Ele repetiu como se não tivesse certeza de ter ouvido certo. De 2 meses. Amanda não conseguia olhar para ele. Descobri na semana passada. Não sabia como contar. Carlos permaneceu em silêncio por tanto tempo que Amanda finalmente levantou os olhos, temendo o que encontraria. Em vez de medo ou raiva, viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Carlos, você está bem? Estou mais que bem. Ele sussurrou, a voz embargada. Estou... Não acredito que vou ser pai de novo. Você quer? Quero. Ele a puxou para um abraço apertado. Claro que quero. Meu Deus, Amanda, você não faz ideia de como me faz feliz. Eu tinha medo de que fosse cedo demais. Nossa relação ainda é tão nova. Nossa relação começou no momento em que você entrou naquele restaurante. Carlos segurou o rosto dela. Tudo o que aconteceu depois foi apenas confirmação do que já sabia no primeiro dia. O que você sabia? Que você e Gabriel iriam mudar minha vida para sempre. Ele beijou a testa dela. E agora vai ser Gabriel, você e... Ou ela. Amanda sorriu. Pode ser menina. Menina. Carlos repetiu como se experimentasse a palavra. Uma menininha. Você gostaria? Gostaria de qualquer coisa. Menino, menina. Gêmeos. Carlos riu. Nossa, gêmeos não, por favor. Amanda riu também, o alívio evidente em sua voz. Uma de cada vez, por favor. Papai, mamãe! Gabriel veio correndo, interrompendo o momento. Vovó disse...
Ele parou, ofegante, tentando formar as palavras. O que vovó disse, campeão? Carlos perguntou. Sorvete. Gabriel finalmente conseguiu. Vovó disse sorvete. Quer sorvete? Amanda perguntou. Sim, todos sorvete. Carlos olhou para Amanda. Acho que devemos comemorar mesmo. Comemorar o quê? Gabriel perguntou, sempre curioso. Amanda e Carlos trocaram olhares. Era cedo demais para contar sobre o bebê, mas Gabriel merecia ser o primeiro a saber. Bem, Amanda se ajoelhou na altura dele. Papai e mamãe têm uma novidade. Que novidade? Em alguns meses, você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Gabriel franziu a testa, tentando processar a informação. Bebê? Ele perguntou. Isso mesmo. Um bebê. Gabriel olhou para a barriga de Amanda, depois para Carlos, depois de volta para Amanda. Bebê na barriga da mamãe? Isso mesmo. Muito inteligente. Gabriel ficou pensativo por um momento. Depois sorriu largo. Gabriel, irmão mais velho. Exato. Você vai ser o irmão mais velho. Vai ter que ensinar muitas coisas para o bebê. Eu ensino, Gabriel declarou orgulhoso. Ensino falar papai, ensino falar mamãe. Carlos pegou Gabriel no colo. E o que mais vai ensinar? Brincar, comer, andar. Gabriel estava claramente empolgado com a ideia. Bebê vai gostar de mim? Vai amar você, Amanda garantiu. Igual nós amamos. E vovó? Vovó também vai amar o bebê. Gabriel assentiu satisfeito. Agora sorvete? Agora sorvete. Enquanto caminhavam em direção à sorveteria, Maria se aproximou deles. Pelo sorriso de vocês, imagino que a conversa foi boa. Ela disse, olhando entre Amanda e Carlos. Muito boa. Carlos confirmou. E você vai ser bisavó novamente. Maria parou de andar. Como assim? Amanda está grávida. Carlos disse com orgulho. Meu Deus! Maria abraçou Amanda emocionada. Que notícia maravilhosa! De quanto tempo? 2 meses. E você está bem? Enjoo? Tontura? Um pouco de enjoo de manhã, mas nada grave. E você, Carlos? Como está lidando com a notícia? Carlos olhou para Gabriel em seus braços, depois para Amanda, depois para Maria. Estou me sentindo completo. Ele disse simplesmente. Pela primeira vez em 8 anos me sinto completo. Na sorveteria, enquanto Gabriel se deliciava com seu sorvete de chocolate, Carlos não conseguia parar de sorrir. Em que está pensando? Amanda perguntou. Em nomes. Já? Nem sabemos o sexo ainda. Eu sei. Carlos disse misteriosamente. Sabe? Como? Intuição. Ele sorriu. É menina. E se for menina, eu gostaria de chamá-la de Ana Fernanda. Amanda sentiu lágrimas nos olhos. Ana Fernanda? Ana de Amanda? Fernanda de... Bem de Fernanda. Carlos hesitou. Se você não se incomodar. Não me incomodo. Amanda segurou a mão dele. Acho lindo. E se for menino? Aí você escolhe. João Carlos. Foi a vez de Carlos sentir as lágrimas. João Carlos. João do seu João. Carlos do seu Carlos. Amanda sorriu. Se você não se incomodar. Não me incomodo. Carlos beijou a mão dela. Acho perfeito. Gabriel, que havia terminado o sorvete, olhou para os dois. Papai chorando? Ele perguntou preocupado. Papai está feliz. Carlos explicou. Às vezes choramos quando estamos muito felizes. Gabriel também está feliz. O menino declarou. Muito feliz. Por que está feliz, campeão? Gabriel olhou para Amanda, depois para Carlos, depois para Maria. Porque Gabriel tem família grande agora. Ele disse com a simplicidade das crianças. Família grande é boa. Carlos olhou ao redor da mesa. Amanda grávida de seu filho. Gabriel que o chamava de papai. Maria que havia se tornado uma avó para todos. Uma família que não havia nascido do sangue, mas do amor e da escolha. Tem razão, campeão. Carlos disse, a voz embargada. Família grande é muito boa. Mas nem toda novidade é bem recebida por todos. Enquanto Carlos, Amanda e Gabriel celebram o futuro bebê, algumas pessoas do passado de Carlos estão prestes a reaparecer. E nem todas estão felizes com a nova vida que ele construiu. Quem são essas pessoas e como sua chegada vai afetar a harmonia da família?
3 meses depois, quando Amanda estava com 5 meses de gravidez e a barriga já era visível, Carlos recebeu uma ligação que mudaria tudo. Carlos? A voz do outro lado da linha era familiar, mas distante. Sou eu, Maurício. Carlos sentou-se na cadeira do escritório, sentindo um arrepio. Maurício havia sido cunhado de Fernanda, irmão mais velho dela. Após o acidente, haviam se afastado. A dor era grande demais para manter em contato. Maurício, como você está? Bem. E você? Tenho visto seu nome nos jornais. Estou muito bem mesmo. Por isso que estou ligando. A voz de Maurício ficou mais séria. Preciso conversar com você, pessoalmente. Sobre o quê? Sobre Fernanda, sobre a herança e sobre essa situação nova sua. Carlos sentiu o estômago revirar. Que situação? Carlos, você sabe que Fernanda deixou o testamento. Você sabe que há bens em nome dela que tecnicamente... Maurício, do que você está falando? Fernanda não tinha bens próprios. Tudo que tínhamos era meu. Não tudo. A casa do litoral, por exemplo, estava no nome dela. Carlos franziu a testa. Era verdade. A casa em Bertioga havia sido presente de casamento dos pais de Fernanda. Após a morte dela, Carlos nunca havia se preocupado com a documentação. E daí? E daí que, segundo o testamento, se você se casasse novamente, a casa passaria para a família dela, para mim e minha mãe. O silêncio na linha foi longo. Carlos tentava processar a informação. Maurício, eu não estou casado. Ainda não, mas pelos jornais parece que é questão de tempo. E se for? Então precisamos regularizar a situação da casa. É uma propriedade que vale mais de 2 milhões, Carlos. Não é pouco dinheiro. Carlos respirou fundo. A casa em Bertioga estava abandonada há 8 anos. Ele nunca conseguira voltar lá após a morte de Fernanda e João. Está bem. Podemos nos encontrar amanhã. Ótimo. Mas, Carlos, tem mais uma coisa. O quê? Minha mãe gostaria de conhecer a jovem e a criança. Por quê? Ela tem 78 anos, Carlos. Perdeu a filha e o neto. Agora está vendo você construir uma nova família. Ela só quer conhecer as pessoas que estão fazendo você feliz de novo. Carlos hesitou. Dona Helena sempre fora uma mulher difícil, controladora. Fernanda havia sofrido muito com a mãe. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, Carlos, é só um almoço. Ela precisa disso. Relutantemente, Carlos concordou. Mas quando contou para Amanda naquela noite, ela ficou visivelmente nervosa. A família da sua falecida esposa quer me conhecer? Amanda estava cozinhando, mas suas mãos tremiam ligeiramente. É só um almoço. Não é nada demais. Carlos, eu estou grávida de 5 meses, cuidando de uma criança de 1 ano e meio, tentando terminar a faculdade. Você acha que estou preparada para ser julgada pela família da mulher perfeita que veio antes de mim? Carlos parou o que estava fazendo. Fernanda não era perfeita, Amanda. Para eles era. Amanda se virou para encará-lo. E eu sou a jovem grávida que seduziu o viúvo rico. Não preciso ser adivinha para saber como vão me ver. Você não seduziu ninguém, e não me importa como eles vão te ver. Deveria se importar. Amanda sentou-se pesadamente na cadeira, uma mão na barriga. Se eles podem tirar a casa de você, que mais podem fazer? Gabriel, que brincava no chão, percebeu a tensão e se aproximou de Amanda. Mamãe triste? Ele perguntou, tocando a perna dela. Mamãe está bem, meu amor. Amanda forçou um sorriso. Só um pouco cansada. Carlos se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Amanda, olhe para mim. Ela levantou os olhos. Não vou deixar ninguém te desrespeitar. Não vou deixar ninguém desrespeitá-la ou a Gabriel ou nosso bebê, entendeu? E se eles disserem que você tem que escolher entre eles e nós, então não haverá escolha a fazer. Carlos beijou a testa dela. Vocês são minha família agora. Mesmo perdendo a casa? É só uma casa, Amanda. Vocês são minha vida. Gabriel, que havia escutado a conversa sem entender completamente, levantou os bracinhos para Carlos. Papai fica com Gabriel. Papai fica sempre com Gabriel. Carlos o pegou no colo. E com mamãe e com o bebê na barriga da mamãe. Para sempre. Para sempre. Gabriel sorriu satisfeito e se aninhou no colo de Carlos. Amanda observou a cena, sentindo o bebê se mexer na barriga. Está bem, ela disse finalmente.
Vamos para esse almoço. Tem certeza? Tenho. Amanda se levantou. Mas tem uma condição. Qual? Se em algum momento eu sentir que estão sendo desrespeitosos com Gabriel, nós vamos embora. Não me importa se eles são família da Fernanda ou se podem tirar não sei quantas casas de você. Carlos sorriu. Combinado. E outra coisa. Fala. Amanda pôs a mão na barriga. Se Ana Fernanda decidir nascer no meio do almoço, a culpa é deles. Carlos riu. Ana Fernanda? Você não disse que tinha certeza de que era menina? Disse. Então é Ana Fernanda. Amanda sorriu pela primeira vez na conversa. E ela já está chutando para mostrar que não gosta de drama. O almoço com a família de Fernanda reserva surpresas que nem Carlos nem Amanda poderiam imaginar. Será que Dona Helena realmente só quer conhecer a nova família de Carlos? Ou há motivações mais profundas por trás desse encontro? E como Gabriel reagirá ao conhecer pessoas que representam o passado doloroso de seu pai? O restaurante escolhido por Maurício era elegante, mas não exageradamente luxuoso. Carlos havia chegado com Amanda e Gabriel alguns minutos antes do horário, tentando acalmar os nervos de todos. Gabriel, vestindo uma roupinha social que Maria havia comprado especialmente para a ocasião, segurava firmemente a mão de Amanda. Aos 1 ano e meio, ele ainda era pequeno demais para entender a tensão, mas percebia que algo importante estava acontecendo. Eles chegaram. Carlos disse, vendo Maurício entrar no restaurante, acompanhado de uma senhora elegante de cabelos grisalhos. Dona Helena havia envelhecido nos últimos 8 anos, mas mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que Carlos lembrava. Ela observou Amanda de cima a baixo antes mesmo das apresentações. Carlos. Maurício se aproximou primeiro, abraçando-o brevemente. Você está bem. Melhor do que imaginava. Obrigado. Esta é Amanda. Carlos pôs a mão nas costas dela. E este é Gabriel. Amanda. Maurício sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Prazer conhecê-la. Igualmente. Dona Helena se aproximou devagar, os olhos fixos em Gabriel. E este é o menino que está sendo criado como se fosse meu neto. Ela disse, sem dirigir-se a ninguém em particular. Carlos sentiu Amanda enrijecer ao seu lado. Mãe, Maurício tentou intervir. Gabriel é meu filho. Carlos disse firmemente, em todos os sentidos que importam. Claro. Dona Helena finalmente olhou para Amanda. E você deve ser a jovem que conquistou nosso Carlos. Não conquistei ninguém, Amanda respondeu calmamente. Apenas pedi ajuda quando meu filho precisava. Ah, sim, a história do restaurante. Dona Helena se sentou. Muito romântica. O tom sarcástico não passou despercebido. Gabriel, percebendo que a senhora não estava sendo gentil com sua mãe, se escondeu atrás das pernas de Amanda. Durante o almoço, Dona Helena fez perguntas que pareciam inocentes, mas carregavam veneno. Quantos anos você tem mesmo, Amanda? 23. A mesma idade que Fernanda tinha quando conheceu Carlos. A observação veio acompanhada de um olhar significativo. E você está estudando pedagogia? Sim. Interessante. Fernanda era formada em medicina. Sempre disse que queria usar o conhecimento para ajudar crianças carentes. Carlos estava visivelmente incomodado. Mãe Helena, talvez possamos... E o bebê? Quando nasce? Em 4 meses. Amanda respondeu, uma mão instintivamente na barriga. 4 meses. Dona Helena repetiu. Fernanda estava grávida quando morreu. Vocês sabiam? Íamos ter outro netinho. O silêncio na mesa foi absoluto. Carlos empalideceu. O quê? Ele sussurrou. 2 semanas. Ela ia contar para você no aniversário dela. Dona Helena continuou implacavelmente. Mas morreu antes. Amanda sentiu como se tivesse levado um soco. Carlos parecia ter parado de respirar. Por que nunca me contaram? Porque você já estava sofrendo tanto. Maurício disse suavemente. Achamos que seria pior. Gabriel, percebendo que alguma coisa estava muito errada, começou a choramingar. Amanda o pegou no colo automaticamente, mas estava claramente abalada. Vocês esconderam isso de mim por 8 anos? Carlos perguntou, a voz tremendo. Foi para seu bem, Dona Helena disse. Mas agora, vendo você substituindo nossa família tão facilmente,
Substituindo. Carlos se levantou abruptamente. Eu não substituí ninguém. Não? Dona Helena também se levantou. Um filho que chama você de pai, uma esposa grávida, não é exatamente a vida que você tinha com Fernanda? Não é a mesma coisa, Carlos gritou, chamando a atenção de outras mesas. Gabriel começou a chorar assustado. Amanda se levantou com ele. Vamos embora, ela disse baixinho. Amanda, espere. Não, Carlos, ela tem razão. Amanda olhou para Dona Helena. Você tem razão, eu não sou Fernanda. Gabriel não é João. E este bebê... Ela tocou a barriga. Este bebê nunca vai ser o filho que vocês perderam. Amanda... Carlos tentou alcançá-la. Mas a diferença entre mim e vocês... Amanda continuou, a voz firme apesar das lágrimas, é que eu não vou usar a dor do passado para destruir a felicidade do presente. Ela se virou para Carlos. Quando você decidir se quer viver no passado ou no futuro, me liga. Amanda saiu do restaurante com Gabriel chorando em seus braços. Carlos ficou parado, dividido entre correr atrás dela e confrontar a família de Fernanda. Estão satisfeitos? Ele perguntou finalmente. Carlos, nós só queremos que você pense bem. Maurício começou. Em quê? Em ficar sozinho pelo resto da vida porque vocês não conseguem aceitar que eu possa ser feliz de novo? Em não esquecer quem você era antes dessa situação? Dona Helena disse. Eu sei exatamente quem eu era. Carlos pegou a carteira para pagar a conta. Era um homem morto por dentro. Amanda e Gabriel me trouxeram de volta à vida. E Fernanda? E João? Eles não significam mais nada? Carlos parou, olhando para ela com uma mistura de pena e raiva. Eles significam tudo. Por isso sei que ficariam felizes em me ver amando de novo. Ele colocou dinheiro na mesa. Sobre a casa. Podem ficar com ela. Eu construí minha vida nova, não preciso de relíquias do passado. Carlos, espere. Mas ele já havia saído, correndo atrás de Amanda e Gabriel. Carlos conseguirá alcançar Amanda a tempo? Como essa revelação sobre Fernanda afetará o relacionamento deles? E mais importante, Amanda conseguirá perdoar não apenas as palavras cruéis de Dona Helena, mas também o fato de Carlos não ter contado sobre o bebê que Fernanda esperava? Carlos encontrou Amanda no banco da praça em frente ao restaurante. Gabriel havia parado de chorar e agora brincava com as folhas secas no chão, enquanto Amanda permanecia em silêncio, uma mão na barriga, olhando para o nada. Amanda! Carlos se aproximou devagar. Por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Ela não olhou para ele. Que sua esposa estava grávida quando morreu, que você tem 2 famílias mortas para carregar nas costas, que talvez eu seja apenas um band-aid para a sua dor? Você não é um band-aid. Carlos sentou-se ao lado dela. Você é minha salvação. Sou? Amanda finalmente o encarou. Porque a mulher ali dentro tem razão sobre uma coisa. Eu realmente estou substituindo a vida que você tinha. Esposa jovem, filho pequeno, bebê a caminho. É a mesma receita, Carlos. Gabriel se aproximou deles, percebendo a tristeza da mãe. Mamãe chorando. Mamãe está bem, meu amor. Amanda o pegou no colo. Só um pouco triste. Por que mamãe triste? Amanda olhou para Carlos, depois para Gabriel. Como explicar para uma criança de 1 ano e meio que o mundo dos adultos era complicado demais? Às vezes as pessoas ficam tristes sem razão especial, ela disse finalmente. Papai faz mamãe feliz de novo? Gabriel olhou esperançoso entre os dois. A pergunta inocente cortou o coração de ambos. Gabriel... Carlos estendeu os braços. Vem cá com papai. O menino foi para o colo de Carlos sem hesitar. Papai triste também? Um pouco. Por quê? Carlos olhou para Amanda antes de responder. Porque papai fez mamãe ficar triste sem querer. Papai pede desculpas? Papai pede desculpas. Carlos olhou diretamente para Amanda. Papai pede muitas desculpas. Amanda sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Não é sobre pedir desculpas, Carlos. Então é sobre o quê? É sobre eu nunca saber se sou escolha ou conveniência. Ela se levantou com dificuldade, a barriga de 5 meses tornando os movimentos mais lentos. É sobre eu sempre me perguntar se você me ama ou se ama a ideia de ter uma família de novo. Amanda,
É sobre nossa filha sempre viver na sombra do filho que você perdeu. É sobre Gabriel sempre ser comparado com João. Ela limpou os olhos. É sobre eu nunca saber se sou Amanda ou se sou uma versão mais nova da Fernanda. Carlos se levantou também, ainda com Gabriel no colo. Você quer saber a verdade? Quero. No início, quando te conheci, pode ter sido sobre substituir a família que perdi. Não vou mentir. Carlos respirou fundo. Mas isso mudou. Mudou quando percebi que você não era substituta de ninguém. Você era única. Como assim? Fernanda era médica, inteligente, vinha de família boa, mas ela nunca teve que lutar por nada na vida. Carlos escolheu as palavras cuidadosamente. Você lutou por tudo. Pela sobrevivência, por Gabriel, pela educação. Há uma força em você que Fernanda nunca precisou desenvolver. Amanda ouvia em silêncio. Fernanda me amava porque éramos compatíveis. Você me ama apesar de todas as razões para não me amar. Carlos continuou. E eu te amo não porque você me lembra do que perdi, mas porque você me mostra o que posso ter. Gabriel, que havia escutado pacientemente, decidiu que era hora de participar da conversa. Gabriel ama mamãe, ele declarou. Gabriel ama papai. Gabriel ama bebê. Ele pôs a mãozinha na barriga de Amanda. Bebê ama Gabriel também? Amanda finalmente sorriu. Bebê ama muito Gabriel. E mamãe ama papai? A pergunta direta da criança forçou Amanda a olhar nos olhos de Carlos. Sim, ela sussurrou. Mamãe ama papai. E papai ama mamãe. Papai ama muito mamãe. Carlos respondeu sem hesitar. Então por que tristeza? Gabriel franziu a testa, confuso com a lógica adulta. Carlos e Amanda se entreolharam e riram apesar das lágrimas. Às vezes os adultos são bobos, campeão, Carlos explicou. Muito bobos. Amanda concordou. Gabriel assentiu como se isso explicasse tudo. Agora vai para casa? Gabriel com fome. Vamos para casa. Carlos estendeu a mão para Amanda. Todos para casa. Amanda hesitou por um momento. Depois pegou a mão dele. Carlos. Sim? Se vamos fazer isso funcionar de verdade, você precisa me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Sem mais segredos. Sem mais surpresas do passado. Se vamos construir um futuro juntos, precisamos ser honestos sobre tudo. Carlos assentiu. Prometo. E você precisa me prometer uma coisa também. O quê? Que vai parar de se comparar com Fernanda. Você não é ela e eu não quero que seja. Ele segurou o rosto dela suavemente. Eu quero você. A Amanda que pediu sobras de comida e mudou minha vida. A Amanda que está criando Gabriel com tanto amor. A Amanda que está carregando nossa filha. Como tem tanta certeza de que é menina? Carlos sorriu. Porque você vai ser mãe de uma menina forte como você. E o mundo precisa de mais mulheres como vocês duas. Amanda o beijou. Foi um beijo longo, cheio de perdão e promessas. Gabriel aplaudiu. Mamãe e papai felizes agora. Muito felizes, Amanda confirmou. Agora casa? Gabriel muito com fome. Eles riram, caminhando em direção ao carro. No caminho, Carlos parou. Amanda? Sim? Tem mais uma coisa que preciso te contar. Amanda sentiu o coração acelerar. O quê? Carlos se ajoelhou ali mesmo, na calçada, sob o olhar curioso de Gabriel. Casa comigo. O pedido de casamento no meio da calçada, após a tempestade emocional que acabaram de passar, pegou Amanda completamente de surpresa. Como ela reagirá? E será que Carlos escolheu o momento certo para dar esse passo tão importante em suas vidas? Carlos, o que você está fazendo? Amanda olhou ao redor, percebendo que algumas pessoas haviam parado para observar a cena. Algo que deveria ter feito há meses. Carlos ainda estava ajoelhado, mas agora tirou uma pequena caixa do bolso do paletó. Amanda dos Santos, você quer casar comigo? Gabriel, inicialmente confuso, começou a entender que algo especial estava acontecendo. Papai no chão, ele apontou achando graça. Gabriel, papai está pedindo mamãe em casamento. Carlos explicou sem se levantar. Casamento? Gabriel repetiu a palavra nova. É quando duas pessoas que se amam decidem ficar juntas para sempre. Amanda explicou automaticamente, ainda em choque. Gabriel também casa? Ele perguntou, sempre prático.
Gabriel vai ser nosso pajem. Carlos sorriu. Vai levar as alianças. Alianças! Amanda finalmente focou na caixinha nas mãos de Carlos. Era simples, elegante, com um diamante que capturava a luz do sol. Carlos, levanta. As pessoas estão olhando. Deixa elas olharem. Ele continuou ajoelhado. Amanda, eu sei que não escolhi o melhor momento. Acabamos de passar pela pior briga que já tivemos. Você está grávida, emocionalmente exausta. Então por quê? Porque percebi uma coisa hoje. Carlos segurou a mão livre dela. Quando você saiu daquele restaurante, quando pensei que poderia te perder, senti o mesmo medo que senti quando perdi Fernanda e João. Amanda sentiu as lágrimas voltarem. Mas havia uma diferença. Carlos continuou. Com Fernanda e João, o medo se tornou realidade e eu não pude fazer nada. Com você e Gabriel eu posso. Posso lutar por vocês. Posso escolher ficar com vocês. Posso prometer que nunca mais vou deixar o passado destruir nosso futuro. Carlos, Amanda, você me devolveu a vida. Gabriel me ensinou a ser pai de novo. E nossa filha... Ele pôs a mão na barriga dela. Nossa filha vai crescer em uma família que se escolheu, não apenas por acaso do destino. Uma pequena multidão havia se formado ao redor deles. Amanda percebeu que algumas pessoas estavam filmando com os celulares, mas estranhamente não se importou. Você tem certeza? Ela perguntou. Certeza de que não é apenas o susto de quase me perder? Tenho certeza desde a primeira noite que dormi na casa de vocês e acordei com Gabriel chamando papai do berço. Carlos sorriu. Tenho certeza desde a primeira vez que te vi estudando de madrugada e percebi que você faria qualquer coisa pelo Gabriel. Tenho certeza desde que soube que estava grávida e meu primeiro pensamento foi: agora nossa família vai estar completa. Gabriel, perdendo a paciência com a conversa dos adultos, decidiu tomar uma atitude. Ele se ajoelhou ao lado de Carlos. Mamãe, Gabriel pede também, ele declarou. Gabriel quer mamãe casar com papai. A multidão riu e algumas pessoas sussurraram: que fofo. Amanda olhou para Gabriel ajoelhado ao lado de Carlos, os dois olhando para ela expectantes, e sentiu o coração derreter. E se eu disser não? Ela perguntou, tentando fazer graça para esconder a emoção. Aí Gabriel fala com bebê na barriga. Gabriel respondeu seriamente. Bebê convence mamãe. Carlos riu. Acho que nosso filho está do meu lado nessa. Sua filha? Amanda corrigiu automaticamente. Nossa filha está do meu lado. Amanda olhou para o anel, para Carlos, para Gabriel, para as pessoas ao redor que aguardavam ansiosamente uma resposta. Lembrou-se do dia em que entrou naquele restaurante desesperada, apenas querendo alimentar seu filho. Nunca imaginou que um pedido de sobras poderia levar a um pedido de casamento. Posso fazer uma pergunta? Qualquer uma. Por que agora? Por que aqui na calçada depois de toda aquela confusão? Carlos pensou por um momento. Porque aqui é onde decidimos que queríamos construir um futuro juntos. Foi aqui que escolhemos um ao outro, apesar de todas as razões para não escolher. E por que Gabriel com fome? O menino acrescentou impacientemente. Casamento rápido, depois comida. Amanda riu através das lágrimas. Está bem. Está bem o quê? Carlos perguntou, o coração disparado. Está bem, eu caso com você. Amanda estendeu a mão. Mas primeiro você levanta daí antes que seus joelhos travem. Carlos se levantou rapidamente e colocou o anel no dedo dela. A multidão explodiu em aplausos. Gabriel pulou de alegria. Mamãe casou, papai casou, Gabriel ajudou. Você ajudou muito, campeão. Carlos o pegou no colo e abraçou Amanda ao mesmo tempo. E agora comida? Gabriel perguntou esperançoso. Agora comida. Amanda confirmou, rindo. Mas primeiro vamos ligar para a vovó Maria contar a novidade. Vovó vai chorar? Gabriel perguntou. Vovó vai chorar muito, Carlos garantiu. Chorando feliz ou chorando triste? Chorando feliz. Amanda beijou a testa dele. Muito, muito feliz. Enquanto caminhavam para o carro, Amanda olhou para o anel em seu dedo. Era lindo, mas o que mais a emocionava era o que ele representava. A promessa de uma família construída no amor, na escolha, na superação. Carlos? Sim? Obrigada. Pelo quê? Por me ensinar que sobras podem virar banquetes. Ela sorriu.
E que finais felizes existem mesmo. Gabriel também, obrigado, o menino acrescentou. Gabriel gosta de finais felizes. E nossa filha? Carlos perguntou, pondo a mão na barriga de Amanda. O que ela acha de tudo isso? Como se respondendo à pergunta, o bebê deu um chute forte. Acho que ela aprova. Amanda riu. Ana Fernanda aprova o casamento. Mas com o casamento marcado e a família crescendo, ainda há um último obstáculo a ser superado. A pressão da sociedade, as diferenças de classe e as expectativas de um casamento entre um empresário milionário e uma jovem mãe estudante. Como Carlos e Amanda enfrentarão esses desafios? E será que conseguirão ter o casamento dos sonhos, simples como desejam, mas que marque definitivamente o início de sua nova vida juntos? Um ano depois, no mesmo parque Ibirapuera, onde Carlos havia pedido Amanda em casamento, uma pequena cerimônia estava sendo preparada. Amanda havia insistido em algo simples ao ar livre, apenas para a família e amigos próximos. Gabriel, agora com 2 anos e meio, corria pelo gramado vestindo um pequeno terno azul, carregando com orgulho a almofadinha com as alianças. Ana Fernanda, de 3 meses, dormia pacificamente no colo de Maria, alheia a toda a movimentação. Ela é igualzinha a você quando era bebê, Maria sussurrou para Amanda, que terminava de arrumar o vestido simples, mas elegante. Mesmo os olhinhos, mesmo o nariz pequeno. Tomara que puxe o gênio do pai. Amanda sorriu, verificando a maquiagem no espelho pequeno que trouxera. E o Gabriel? Já entendeu que hoje é o dia especial? Entendeu que vai ter bolo. Amanda riu. Para ele, qualquer dia com bolo é especial. Do outro lado do parque, Carlos ajustava a gravata pela 10ª vez. Roberto, seu assistente, observava divertido. Senhor Silva, nunca vi o senhor tão nervoso. Nem nas reuniões com os maiores investidores. Porque essa é mais importante que todas as reuniões da minha vida, Carlos verificou o relógio. Ela não mudou de ideia, mudou? Senhor, a noiva está ali, vestida de noiva, com o bebê no colo. Acho difícil ter mudado de ideia. Carlos olhou na direção onde Amanda conversava com Maria. Mesmo de longe, ela estava radiante. A gravidez e o parto haviam deixado sua beleza ainda mais madura, mais confiante. Papai! Gabriel veio correndo. Gabriel, pronto. Você está lindo, campeão. Carlos arrumou a gravata pequena do menino. Lembra o que tem que fazer? Levar alianças para papai e mamãe. Isso mesmo. E quando? Quando o homem falar? Qual homem? Gabriel olhou ao redor e apontou para o pastor que conversava com alguns convidados. Aquele homem. Perfeito. A cerimônia era pequena, mas emocionante. Além de Maria, estavam presentes alguns colegas de trabalho de Carlos, 2 amigas da faculdade de Amanda e o doutor Mendonça, que havia se tornado quase um membro da família após cuidar de Gabriel no hospital. O pastor começou a cerimônia com palavras simples sobre amor, família e recomeços. Quando chegou o momento das alianças, Gabriel caminhou solenemente até o altar, mas no meio do caminho parou e acenou para Ana Fernanda. Oi, maninha! Ele gritou, fazendo todos rirem. Gabriel, as alianças. Amanda sussurrou, tentando não rir. Ah, sim. Ele correu o resto do caminho e entregou a almofadinha para o pastor. Durante os votos, Carlos falou sobre segundas chances e milagres, disfarçados de pedidos de comida. Amanda falou sobre como o amor verdadeiro às vezes vem quando menos esperamos, nas formas mais inesperadas. Declaro vocês marido e mulher. O pastor sorriu. Pode beijar a noiva. Carlos beijou Amanda enquanto Gabriel aplaudia entusiasmado e Ana Fernanda acordava e começava a chorar, como se soubesse que era sua deixa para participar da celebração. Gabriel também casa, o menino gritou, correndo para abraçar as pernas dos pais. Gabriel já faz parte da família. Amanda o pegou no colo. Agora somos todos uma família de verdade. E Ana Fernanda? Ana Fernanda também. Carlos disse, pegando a filha no colo. Todos juntos para sempre. O pastor, emocionado com a cena, fez um adendo não planejado. Declaro vocês não apenas marido e mulher, mas uma família completa. Carlos, Amanda, Gabriel e Ana Fernanda Silva. Gabriel bateu palmas. Gabriel Silva. Isso mesmo, campeão. Agora você é Gabriel Silva. E Ana Fernanda é Ana Fernanda Silva. Exato.
E mamãe é Amanda Silva. E papai continua sendo Carlos Silva. Amanda completou, beijando Gabriel na testa. Durante a pequeníssima festa que se seguiu, apenas um bolo e alguns salgadinhos, Gabriel monopolizou a atenção de todos, contando que agora tinha família grande e mostrando para qualquer um que quisesse ver sua maninha Ana Fernanda. Ele está se adaptando bem ao papel de irmão mais velho. Dr. Mendonça comentou com Carlos. Melhor do que esperávamos. Acho que ele gosta de se sentir importante. E Ana Fernanda? Como está sendo? Carlos olhou para a filha que dormia novamente nos braços de Amanda. Perfeita. Dorme bem, mama bem, cresce saudável. Não poderíamos pedir mais. E vocês? Como está sendo conciliar trabalho, estudos, 2 filhos pequenos e casamento novo? Carlos riu. Caótico, mas bom. Muito bom. Quando o sol começou a se pôr, a pequena festa estava terminando. Maria havia levado Gabriel para casa, pois ele estava ficando cansado. Ana Fernanda dormia no carrinho, e Carlos e Amanda finalmente tiveram um momento sozinhos. Então, senhor Silva, Amanda sorriu. Como se sente sendo um homem casado de novo? Diferente. Carlos disse honestamente. Muito diferente de da primeira vez. Diferente como? Da primeira vez casei porque era o próximo passo lógico. Éramos jovens, nos amávamos, era o que se fazia. Ele segurou a mão dela. Desta vez, casei porque escolhi. Porque lutei por isso. Porque construí isso. E eu? Amanda se aninharam no colo dele. Como me sinto sendo senhora Silva? Como se sente? Como se tivesse chegado em casa. Ela olhou para Ana Fernanda dormindo. Como se finalmente soubesse onde pertenço. Você pertence aqui. Carlos beijou o topo da cabeça dela. Com Gabriel, comigo, com Ana Fernanda. Esta é sua família. Nossa família. Amanda corrigiu. Nossa família. Carlos concordou. Ana Fernanda se mexeu no carrinho, fazendo pequenos ruídos de bebê. Amanda se levantou para checá-la. Ela está acordando. Deve estar com fome. Então vamos para casa. Carlos se levantou também. Vamos para casa, senhora Silva. Enquanto caminhavam pelo parque, empurrando o carrinho com Ana Fernanda e lembrando dos momentos importantes que haviam vivido ali, Amanda parou. Carlos? Sim? Lembra do dia em que te perguntei se você tinha certeza de que era menina? Lembro. E você disse que tinha porque o mundo precisava de mais mulheres como nós duas. Disse. Amanda sorriu, olhando para Ana Fernanda. Acho que você estava certo. E assim, no mesmo parque onde tudo começou com um pedido de casamento, Carlos e Amanda finalmente se tornaram uma família oficialmente. Mas será que esta é realmente o final da história? Ou apenas o começo de uma nova aventura para a família Silva? 5 anos depois, Carlos entrou em casa após um dia longo de trabalho e foi recebido pelo som de risinhos vindos da sala. Gabriel, agora com 7 anos, estava no chão brincando de esconde-esconde com Ana Fernanda, de 5 anos, enquanto Amanda organizava os materiais da faculdade na mesa de jantar. Papai chegou! Gabriel gritou, correndo para abraçar as pernas de Carlos. Papai! Ana Fernanda também correu, não querendo ficar para trás. Oi, meus amores. Carlos se ajoelhou para abraçar os dois. Como foi o dia de vocês? Bom, Ana ganhou uma estrela na escola. Gabriel contou, orgulhoso da irmã. Estrela? Carlos olhou para Ana. Que estrela? Por comportamento. Ana mostrou um adesivo dourado colado na camisa. Professora disse que fui bem educada. Parabéns, princesa. Carlos a beijou na testa. E você, Gabriel? Como foi na escola? Escrevi uma redação sobre família, Gabriel disse, correndo para pegar uma folha de papel. Quer ver? Carlos pegou a redação e leu em voz alta. Minha família é especial. Meu papai trabalha construindo casas para as pessoas morarem. Minha mamãe estuda para ser professora de crianças. Minha irmã Ana é pequena, mas muito inteligente. Vovó Maria faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Eu gosto da minha família porque todos se amam. Papai não é meu pai de sangue, mas é meu pai do coração. Ana também é minha irmã do coração. Família não precisa ser de sangue, precisa ser de amor. Carlos sentiu os olhos marejarem. Gabriel, isso está lindo. Professora disse que foi a melhor redação da turma.
Gabriel sorriu orgulhoso. Minha redação vai ser melhor, Ana declarou, competitiva como sempre. Não vai não, Gabriel rebateu. Vai sim. Não vai. Ei, Amanda interveio, se aproximando do grupo. Não vamos brigar por redações. Vocês dois são ótimos escritores. Mamãe, conta para papai. Ana puxou a saia de Amanda. Conta da surpresa. Carlos olhou curioso entre Amanda e os filhos. Que surpresa? Bem, Amanda sorriu misteriosa. Gabriel e Ana queriam contar uma novidade para você. Que novidade? Gabriel e Ana se entreolharam. Depois Gabriel tomou a palavra como irmão mais velho. Papai, nós queremos que você adote a gente de verdade. Carlos sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Como assim? Na escola, Gabriel me perguntou por que nossos documentos não têm o mesmo sobrenome que o seu. Amanda explicou. Expliquei sobre adoção, e eles decidiram que querem ser seus filhos legalmente também. Queremos ser Silva de verdade, Ana declarou, não só de coração. Carlos se ajoelhou novamente, ficando na altura dos dois. Vocês têm certeza disso? Tenho, Gabriel assentiu vigorosamente. Você é meu papai, quer na carteira de identidade também. E eu quero que quando as pessoas perguntarem quem é meu pai, eu possa dizer que é Carlos Silva. Ana acrescentou. Carlos olhou para Amanda, que tinha lágrimas nos olhos. O que você acha? Ele perguntou. Acho que seria a coisa mais linda do mundo. Ela sussurrou. Então, Carlos se levantou e abriu os braços. Que tal começarmos os papéis na segunda-feira? Gabriel e Ana gritaram de alegria e se jogaram nos braços dele. Amanda se juntou ao abraço familiar e por um momento ficaram ali, no meio da sala, apenas sentindo a completude daquele momento. Vovó Maria! Ana gritou de repente. Tem que contar para vovó Maria. Vovó está na cozinha fazendo jantar, Amanda disse. Vão contar para ela. As crianças correram para a cozinha aos gritos, deixando Carlos e Amanda sozinhos. Como você está se sentindo? Amanda perguntou, ajeitando a gravata dele. Completo. Carlos segurou o rosto dela. Pela primeira vez na vida, verdadeiramente completo. Mesmo com todo o caos? Trabalho, faculdade, 2 crianças que nunca param de falar, casa sempre bagunçada. Especialmente por causa do caos. Carlos a beijou suavemente. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Como você conseguiu transformar um homem que vivia de sobras emocionais em alguém que tem uma mesa farta todos os dias? Amanda sorriu. Não fui eu sozinha. Foi Gabriel que te chamou de papai pela primeira vez. Foi Ana que te fez descobrir que ainda sabia ser pai de menina. Foi Maria que nos ensinou sobre perdão. Foi você. Carlos a interrompeu. Foi você que teve coragem de pedir ajuda naquele restaurante. Foi você que me deixou entrar na vida de vocês. Foi você que me ensinou que família se constrói, não nasce pronta. Vovó Maria chorando na cozinha. Gabriel apareceu na porta. Chorando muito. Chorando feliz ou triste? Amanda perguntou. Feliz, ela disse que vai fazer bolo para comemorar. Mais bolo? Carlos riu. Vovó Maria faz bolo para qualquer ocasião. Porque bolo deixa tudo mais gostoso. Ana apareceu também. Família com bolo é melhor. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e Maria foi para seu apartamento, Carlos e Amanda ficaram na varanda, observando as luzes de São Paulo. Lembra da primeira vez que viemos para cá? Amanda perguntou, encostada no peito dele. Lembro. Você estava com medo de que fosse bom demais para ser verdade. E agora? Agora sei que é verdade, porque lutamos por isso todos os dias. Amanda virou-se para encará-lo. Não foi sorte, Carlos. Foi escolha. Todos os dias escolhemos estar aqui, escolhemos amar, escolhemos ser família. E amanhã? Amanhã escolhemos de novo. Carlos a beijou pensando em como a vida era estranha. 8 anos atrás, ele estava morto por dentro, vivendo de migalhas emocionais. Hoje tinha uma mesa farta de amor. Risadas, brigas, reconciliações, sonhos e planos para o futuro. Carlos, Amanda sussurrou no escuro. Obrigada por ter visto além das sobras. Obrigado por ter me oferecido o banquete. No quarto das crianças, Gabriel e Ana dormiam pacificamente. Gabriel abraçava seu ursinho desgastado, o mesmo que tinha quando moravam no carro.
Ana segurava uma boneca que Carlos havia dado no seu último aniversário. Na mesa de cabeceira havia uma foto da família toda. Carlos, Amanda, Gabriel, Ana e Maria, tirada no último Natal. Embaixo da foto, Gabriel havia escrito com sua letra de criança: Minha família do coração. Do lado, Ana havia colado um desenho que fizera na escola. 5 figuras de palito de mãos dadas, com um coração grande desenhado ao redor delas. Na parte de baixo, ela havia escrito: Família Silva para sempre. Carlos olhou para a cena e sentiu uma paz que não experimentava há décadas. Não era a ausência de problemas. Gabriel ainda era teimoso. Ana ainda era competitiva. Amanda ainda se preocupava demais com dinheiro. Ele ainda trabalhava mais horas do que deveria. Mas era a presença de algo maior. A certeza de que, não importava o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Gabriel fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Papai, você sente saudades do seu outro filho? O silêncio na mesa foi total. Carlos parou com a xícara de café no meio do caminho para a boca. Gabriel? Amanda começou. Não, está tudo bem. Carlos colocou a xícara na mesa. Sim, Gabriel. Eu sinto saudades do João. Ele morreu, né? Morreu. Junto com a mamãe Fernanda. Ana, que havia ficado quieta, perguntou: Você fica triste por eles não conhecerem a gente? Carlos olhou para a menina de 5 anos, impressionado com a profundidade da pergunta. Às vezes, ele admitiu, mas sabe o que eu penso na maioria das vezes? O quê? Os dois perguntaram juntos. Que eles ficariam muito felizes em saber que eu encontrei vocês. Que eles gostariam muito de vocês dois. Como você sabe? Gabriel perguntou. Porque quando você ama alguém de verdade, você quer que essa pessoa seja feliz. E vocês me fazem muito feliz. Ana se levantou da cadeira e foi abraçar Carlos. Nós também te fazemos feliz de verdade verdadeira. Carlos a levantou e sentou no colo. Vocês são a melhor coisa que já me aconteceu. Melhor que ganhar muito dinheiro? Gabriel perguntou, sempre prático. Muito melhor. Melhor que ter carro bonito? Ana perguntou. Muito, muito melhor. Melhor que... Gabriel pensou em algo realmente importante. Melhor que sorvete? Carlos fingiu pensar seriamente. Bom, essa é difícil. Papai! Ana gritou indignada. Carlos riu. Melhor que sorvete. Melhor que qualquer coisa do mundo. Então está decidido. Gabriel declarou solenemente. Papai nos ama mais que sorvete. Isso é muito amor. Muito amor mesmo. Carlos concordou. Anos depois, quando Gabriel já estava no ensino médio e Ana na 4ª série, quando Amanda havia se formado em pedagogia e trabalhava em uma escola próxima de casa, quando Maria havia se tornado a vovó mais orgulhosa do bairro, Carlos ainda lembrava daquele momento. Lembrava-se de como uma pergunta simples de uma criança sobre sorvete havia resumido perfeitamente o que sentia. Amor incondicional, alegre, abundante. Lembrava-se de Amanda entrando naquele restaurante, pedindo sobras. Lembrava-se de Gabriel sorrindo ao comer o salmão no chão de mármore. Lembrava-se de toda a jornada que os havia trazido até ali. E sempre que alguém perguntava como havia conseguido reconstruir sua vida após uma tragédia tão grande, Carlos dava a mesma resposta. Aprendi que às vezes Deus envia anjos disfarçados de pessoas pedindo esmola. E se você for esperto o suficiente para reconhecer o milagre, sua vida nunca mais será a mesma. Amanda, Gabriel e Ana haviam transformado um homem que vivia de sobras emocionais em alguém que sabia servir banquetes de amor todos os dias. E quando pessoas perguntavam a Amanda como ela havia conquistado um dos empresários mais ricos de São Paulo, ela respondia: Não conquistei ninguém. Apenas pedi ajuda quando precisava. E descobri que ajudar também salva quem ajuda. A família Silva se tornou prova viva de que amor verdadeiro não conhece classes sociais, idades ou circunstâncias. Que família se constrói com escolhas diárias, não apenas com DNA. Que segundas chances existem para quem tem coragem de viver. Gabriel e Ana cresceram sabendo que eram filhos do coração antes de serem filhos do papel. Cresceram entendendo que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em abraços, risadas
e pessoas que escolhem ficar ao seu lado nos dias difíceis. E Carlos? Carlos aprendeu que a vida tem formas misteriosas de cicatrizar feridas antigas quando você abre espaço para novos amores. Na parede da sala da casa em Alphaville, há uma foto emoldurada. Carlos, Amanda, Gabriel e Ana, no Parque Ibirapuera, no dia do casamento. Embaixo da foto, uma frase que Gabriel escreveu quando tinha 10 anos. Das sobras ao amor verdadeiro. A história da nossa família. Porque às vezes, as melhores histórias começam quando alguém tem coragem de pedir ajuda e alguém tem generosidade de oferecer mais do que foi pedido. E assim, do encontro improvável entre um empresário solitário e uma jovem mãe desesperada, nasceu uma das famílias mais felizes de São Paulo. Uma família que prova todos os dias que o amor verdadeiro transforma sobras em banquetes, estranhos em família e finais tristes em começos felizes.